Está com a Basília Rodrigues, já ali, momentos antes de começar mais uma sessão da CPI da pandemia, para ouvir o Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Senador, bom dia, muito obrigado por atender a CNN mais uma vez. Antes de entrarmos no depoimento de hoje, eu queria pegar o gancho do que o Uribe estava dizendo sobre recesso. O senhor acha que o Senado deve suspender o recesso para continuar a permitir que a CPI continue o trabalho sem essa interrupção? Olha, em primeiro lugar, muito bom dia, Rafael, bom dia, Basília, todos os telespectadores da CNN. Nós estamos prontos aqui para trabalhar, né? Agora, é um colegiado, precisa ser ouvido cada parlamentar. É um momento que a gente vive, um momento de exceção, né? A gente está vivendo aí realmente um debate forte na área política, até mais política do que deveria, no meu modo de pensar, mas eu acredito que é algo que precisa se aprofundar. Eu ouvi alguns senadores, inclusive oposicionistas, que deram entrevistas, como o Rogério Carvalho, que colocou que o recesso seria importante até para que se pudesse aprofundar em documentos, né? Se pudesse estudar em documentos para fazer planejamentos estratégicos dessa comissão que sequer tem um plano de trabalho. É bom que a gente sempre lembre isso. Nós estamos vivendo uma CPI sem plano de trabalho aprovado, né? Então eles mudam de hoje para amanhã, como por exemplo hoje eu acordei sabendo que os requerimentos do consórcio Nordeste novamente foram retirados de pauta. Então são atropelos que poderiam num tempo, uma semana ou 2 semanas, serem bem mais organizados para que a gente tenha uma produtividade maior. Mas isso é uma decisão de colegiado que precisa ser avaliados os prós e os contras, e nós estamos dispostos aqui, apostos para trabalhar. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu gostaria de saber sobre o depoimento de ontem da Regina Célia. Ela que é servidora do Ministério da Saúde, era a fiscal do contrato. O contrato que até aqui a própria comissão mostrou traz uma série de inconsistências. É uma palavra errada, o inglês mal dizido ali e até mesmo uma inconsistência quanto ao número de vacinas, o valor que o Brasil estaria pagando pela compra de doses da Covaxin. O senhor acha que a fiscal fiscalizou ou não esse contrato? Olha, foi um depoimento ontem muito seguro, né? Ela respondeu com firmeza todos os questionamentos dos senadores. Achei que algumas colocações dela contradizem de forma muito forte o que o deputado e o seu irmão colocaram, né? Há 2 semanas atrás. E isso a gente precisa tirar limpo, não sei se com a cariação ou também com o depoimento de hoje, que eu acho que vai esclarecer muita coisa para que a gente possa entender o papel do Ricardo Barros nisso tudo. Eu, particularmente, acho muito estranho essa CPI não já ter marcado o Ricardo Barros. Ele está precisando ir no STF, olha que loucura, para ser ouvido aqui na CPI. O STF que mandou abrir essa CPI e que não deixa os governadores virem para cá. Então eu não sei se eu vou ter que pedir, Basília, ao STF para que a gente possa ouvir o consórcio Nordeste, que é um segredismo aqui. Toda vez que a gente fala no assunto, é um mistério, é algo oculto. Será que é porque tem 2 ex-ministros mencionados em documentos do TCU, da CGU, do Ministério Público Federal, 2 ministros do governo Dilma, que não estão querendo ver os quase 50 milhões de reais pagos antecipados para comprar respiradores que até hoje não chegaram ao povo do Nordeste e que uma parte foi parar em Araraquara. Ou seja, respiradores do Nordeste iriam parar em Araraquara para cobrir um buraco da Prefeitura de Araraquara, que é administrada por um ex-ministro da Dilma. Então, tudo isso está muito obscuro e a gente precisa entender qual o papel de cada um, quem quer blindar quem nessa CPI. Senador, qual é a expectativa do senhor para o depoimento de daqui a pouco do Roberto Dias? Ele provavelmente vai negar a principal acusação que é feita contra ele, né? A não ser que a gente tenha aqui uma surpresa poucas vezes vista na história das CPIs, né? Ele é acusado de ter pedido $1 por dose de vacina que supostamente seria vendida por essa empresa dos Estados Unidos, a Davat, não é?
representada, entre outros, por aquele cabo da Polícia Militar, o Luiz Paulo Dominguete, que prestou depoimento para vocês na semana passada. Uma história toda muito confusa, né? 400 milhões de doses, né? Dava para imunizar, como eu disse aqui mais cedo, com 2 doses, todos os brasileiros com mais de 18 anos e guardar um chorinho para uma eventual vacinação no ano que vem ainda, né? Então, é muito provável que fique um contra o outro, né? Um dizendo que um pediu e o outro dizendo que não pediu. O senhor acha que a CPI está reunindo elementos, documentos que possam comprovar a inocência ou a culpa de quem está sendo acusado de tentar tomar dinheiro na compra de vacina, para além de um dizer que fez, o outro dizer que não fez, senador? Olha, Rafael, em primeiro lugar, eu acho que toda essa confusão que está existindo na CPI, você tem percebido isso, eu acompanho o trabalho independente da CNN, eu vejo que tudo isso está sendo causado por atropelos que têm existido dentro da comissão, né? Você vê, olha que loucura que aconteceu na semana passada. Os oposicionistas com a narrativa dizendo que o cabo Dominguete, que representava a Davat, que teve um esquema internacional, ao que tudo indica, porque lá no Canadá houve a mesma coisa que aconteceu no Brasil, ele foi dito pelos oposicionistas que ele seria infiltrado pelo governo, né? E depois os governistas, né, o senador Marcos Rogério, Marcos Rogério disse que como é que poderia ser infiltrado se ele foi convocado por requerimentos da oposição. Então, para você ver como a coisa é uma sanha muito grande. E isso é o problema. A politicagem dentro dessa CPI, né, é uma vontade enorme de pegar um lado só. Enquanto a gente tem que investigar o governo federal de todas as formas, rastrear a corrupção. Por isso que eu acho esse depoimento importante. Eu estava acompanhando o Uribe falando antes de eu entrar aqui no ar, e ele disse a questão de que pode ser que ele esteja magoado por ter sido desligado imediatamente do governo e fale alguma coisa. E é bom que se fale, porque toda a verdade tem que vir à tona. Agora, o que nós não podemos aceitar é que em 2 meses e 2 semanas de CPI, a gente não ouve falar de corrupção em estados e municípios, gente, pelo amor de Deus. O que é que está acontecendo? Não esqueça que são 2 requerimentos que deram origem a essa CPI aqui. Um do senador Randolph, para investigar ações e omissões do governo federal, e outro meu, que está sendo completamente desrespeitado, porque o meu requerimento investiga governo federal, mas também estados e municípios que receberam bilhões de reais, e não se vê isso. Quando a gente começa a ir pelo rastro do consórcio Nordeste, que para mim é o símbolo nacional de escândalo de corrupção nessa pandemia, aí se retira de pauta, 5º dia seguido que se retira. Então a gente precisa equilibrar. Como? Investiga um do governo federal, e eu aprovo, como eu já aprovei, qualquer nome do governo federal para quebrar sigilo, se tiver que quebrar, seja bancário, seja de outras quebras aí, de telefônica, enfim. Mas também se investiga alguém de estados e municípios. O parlamentar que anda na rua hoje, ele ouve isso da população. Por que não se investiga o dinheiro também para estados e municípios? Então, isso é que está pegando muito mal para essa CPI, porque ela não quer realmente rastrear dinheiro. E pode perguntar a qualquer senador, Basília, qualquer um aqui dos 81, se faltou dinheiro nessa pandemia. Todos vão dizer para você que não faltou dinheiro. Mas a Polícia Federal, que eu quis trazer aqui, não esqueçam disso, e os governistas não quiseram, e os oposicionistas não quiseram, eu fiquei sozinho, diz que mais de 70 operações foram feitas. Então, essa CPI ela está perdendo a credibilidade junto à população, e eu tenho dito isso insistentemente, por causa de atitudes como essa, condutas como essa, que mostram apenas que o interesse é para 2022, antecipar o calendário de 2022. Isso é covardia com o povo brasileiro, que sofre as consequências da pandemia. Na questão da saúde ainda, tem brasileiro morrendo ainda por causa do coronavírus, o desemprego alto e fome, mas não. Só querem falar de política aqui.
Senador, E isso isso já não não é seria, correto. então, justificativa suficiente para prorrogar o funcionamento da CPI? Se tiver que prorrogar, Por que você não aderiu ali àquele requerimento? eu não aderi, por de quê? prorrogação? Porque eles Já tem passaram. tanto para Pronto, investigar, por que você não coloca mais dias de investigação? Perfeitamente. Se tiver que fazer, eu faço. Mas eles têm que dar um sinal de que querem ir atrás de corrupção. Se eles passam 60 dias, mais de 60 dias, né? E não investigam nada de corrupção em estados e municípios, desrespeitando 45 senadores que aqui existem, eu acho isso que o objetivo não é sério. Não é sério, né? A gente já começou com essa CPI com um relator que atacou a Polícia Federal semana passada e que é pai de um governador. Como é que isso vai dar certo? É pai de um governador que tem relação com o consórcio Nordeste, por exemplo. Então, a blindagem é muito grande. O que me preocupa é que é tudo por projeto de poder. O que está em interesse aqui, o que está em jogo aqui é projeto de poder. E eu sou Brasil. Eu não sou nem governo federal e nem oposição. Eu sou Brasil e vejo que isso é o brasileiro de bem, o cidadão de bem está sendo vilipendiado aqui com a conduta dessa CPI que poderia trazer resultado importante para a população. Mas nós vamos continuar lutando. Vamos continuar lutando para investigar a corrupção onde quer que seja e ver eventuais responsáveis pelo número de mortes que nós tivemos aqui no Brasil. Colombo. Senador Girão, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Um bom trabalho para o senhor daqui a pouquinho na sessão. A gente vai acompanhar. Até a próxima. Gratidão, paz e bem. Bom trabalho para vocês também.